nós queremos convidar para falar sobre internacionalização e abertura de empresas. Convidamos ao palco o diretor executivo e fundador da empresa LookAlex, do Canadá, senhor Marcelo Andrade. Uma salva de palmas. Senhor Marcelo, o palco é seu, estamos à disposição. Muito obrigado. Consegue me ouvir? Atrás? Não sei quantas pessoas estão surpresas que um canadense está aqui falando português sem muito sotaque. Não é coincidência que eu nasci no Brasil. Eu moro em Toronto, no Canadá, faz 20 anos, mas, na verdade, eu sou brasileiro, nasci aqui. Então, fiquei muito feliz com o convite que chegou via a Embaixada do Canadá, aqui em Brasília, quando o Sebrae estava buscando um benchmark de como as coisas são feitas no Canadá. Então, eu vou mostrar um pouco para vocês. É interessante, eu vi todas as palestras hoje, e então o que eu vou mostrar para vocês está realmente bastante alinhado com o que a gente foi falado aqui hoje. Porque nem tudo, não é só a tecnologia. Uma coisa que eu diria é o seguinte, né? Fazia 2 anos que eu não vinha ao Brasil. E eu cheguei no aeroporto de Guarulhos 2 dias atrás e notei uma coisa muito simples. A tecnologia no aeroporto é idêntica. A tecnologia no elevador do hotel é idêntica. As vitrines do shopping são idênticas. Assim, tem muito pouca diferença do lado de tecnologia. Não é que lá fora tem tecnologias, tem sistemas, tem softwares que a gente não tem aqui. A gente tem tudo. Então, por que a diferença? Por que o Brasil está no lugar número 109 no Doing Business e o Canadá está em 4º? Então, o que eu vou falar hoje, eu vou falar um pouco desses fatores base que, no meu ponto de vista de brasileiro que vive lá fora há 20 anos, quais são esses fatores, eu vou passar por esses fatores e vou falar de alguns exemplos práticos de como que é a vida de uma empresa lá. Então, sem mais me demorar, vamos lá. Deixa eu ver se eu acerto isso aqui hoje. Pessoal, acho que não está o controle. Vou ter que pedir para passar a próxima página, por favor. Pessoal, consegue passar a próxima página, por favor? Vamos lá, obrigado. Então, a primeira coisa que eu queria falar é o seguinte, a LookAlex é uma empresa privada baseada em Toronto, no Canadá. A apresentação é uma coletânea de informações e experiências, ela não representa visões de nenhum órgão ligado ao governo do Canadá, de nenhum nível. E todas as partes e o todo dessa apresentação elas são de caráter meramente informativo, não tem nenhuma informação aqui que eu estou compartilhando com vocês que deve ser interpretada como sugestão ou recomendação. Então, é basicamente uma foto da realidade que eu estou trazendo para vocês darem uma olhada. Vou tentar de novo. Eu vou precisar que vocês me ajudem com o manual. Vamos lá. Então, esse é o roteiro do que a gente vai passar hoje. Tá? Eu vou passar muito rápido dos itens 1 até 5. E o item 6 é onde a gente vai demorar um pouco mais. Tá? O 6, 7 e 8 é onde a gente vai entrar no nível de detalhe. Vamos lá. Então, primeiro item que é qual a nossa experiência e esse ponto de vista aprendido aqui. Então, por que eu estou aqui em cima falando? Né? A nossa perspectiva e por que a gente foi indicado pelo Canadá foi o seguinte. Eu venho de 10 anos de experiência em engenharia. Eu fiz engenharia no ITA, aqui em São José dos Campos, do prefeito Eduardo Cury, ex-prefeito, atual deputado, né? E eu trabalhei no setor automotivo, na fábrica da Volvo, em Curitiba, por vários anos também. Então, eu venho de um background bastante quantitativo. Fui para o Canadá em 1999 fazer meu mestrado em economia na Universidade de Toronto, e de lá eu fui trabalhar no maior banco canadense, que chama RBC, o Royal Bank of Canada, e eu fui ter uma posição muito interessante, que eu fui ser gerente de risco país para a América Latina. Naquele período, eu peguei a desvalorização, o Domingo Cavallo era o ministro da Economia da Argentina, foi a primeira eleição do Lula com aquele risco país maluco, e então o meu trabalho era explicar a América Latina para os canadenses. Não era muito fácil. E eu também fui professor de risco país, de análise de risco país, por 4 anos na Universidade Ryerson, que é uma universidade que tem em Toronto. Eu criei o curso e dei aula de 4 anos. Então, eu tive esse background de macro. Né? Mas daí eu fui para o micro. Eu fui, por 10 anos, eu trabalhei com financiamento empresarial em 2 bancos grandes. Tá? Um deles é o Royal Bank. O Royal Bank, para vocês terem ideia, é um banco mais ou menos do tamanho do Bradesco. Tá? Então, é um banco grande.
E eu fui o que eles chamam de commercial banker, ou seja, aqui no Brasil chama middle market, né? A gente trabalha com financiamento de empresas médias. E passei 5 anos no Royal Bank e 5 anos eu passei no HSBC. Quando o HSBC começou essa campanha que a gente vê nos aeroportos, de The World's Local Bank, eles procuraram pessoas locais que tivessem uma experiência boa no Canadá, mas que tivesse algum tipo de background internacional. E é aí que eu fui recrutado para ir para o HSBC. E foi aí que eu comecei a trabalhar com internacionalização, e depois de já 9 anos no Canadá, que eu comecei a conviver com esse assunto de internacionalização e comecei a pensar na diferença de cultura de negócio para empresas pequenas e médias. Então, foi nessa época de HSBC. E a internacionalização de empresas que eu faço através da empresa que eu fundei, LucaLex. Nós somos uma empresa pequena, temos 10 pessoas, tá? E eu fundei há uns anos atrás, e que o nosso mantra, o nosso objetivo é o sucesso de empresas no Canadá, e a maioria dos nossos clientes foram empresas brasileiras. Então, nós fizemos 27 projetos de internacionalização de 2015 para cá. Então, um pouco da experiência que eu trago para vocês vem desse histórico. Tá? Então, só falando um pouco desses rankings, eu sei que vocês, todo mundo aqui falando muito do ranking Doing Business, tem um outro ranking também, que é do Economist Intelligence Unit, né, da revista Economist, que bota o Canadá no topo também. É um dos 4. É engraçado que lá no topo do ranking, entre o primeiro e o 18º, quase todo mundo é na terceira casa decimal o número, né? Um país um ano está no primeiro, depois está no terceiro, mas é tudo meio parecido. Então, o que o Canadá tem de fatores aqui? É uma economia bastante diversidade e inclusão, quer dizer o seguinte, não é uma economia focada numa coisa só, inclui regiões, é bem balanceada. Força de trabalho muito talentosa, bem preparada. Programas de incentivo, de fomento, bastante abundantes e acessíveis, né? Uma infraestrutura muito boa, muito completa e com uma base de segurança, cybersecurity muito forte. E um ambiente de estabilidade política e econômica com um acesso internacional muito grande. Então, um número que eu aprendi há umas semanas atrás é que o Canadá tem acesso a 80% do PIB do planeta através de acordos de livre comércio. Então, é uma economia extremamente aberta e conectada com o resto do mundo. E falando do ranking, desculpa, as letras ficaram um pouco diferentes, que a formatação eu preparei no Mac, na hora de colocar aqui ficou um pouco... Mas ali, só para mostrar em termos de... Vamos para o ranking do Doing Business, aquela seta azul mostra o topo do ranking. E a gente vê ali que no topo do ranking, número 1 é a Nova Zelândia, depois vem a Austrália e depois vem o Canadá. Tá? Então, está bem em cima do ranking do Doing Business. Né? Eu acho que o número que foi colocado hoje aqui é que o objetivo do Brasil é estar entre os 50 primeiros, e hoje está no lugar número 109. Então, é bastante significativa a diferença, e eu, como uma pessoa que começou minha carreira no Brasil, mas passo os últimos 20 anos no Canadá, eu acho que eu tenho um pouco de entendimento dessas diferenças, e é isso que eu vou tentar trazer para vocês hoje. Por exemplo, um detalhe da gente olhar no ranking do Doing Business, vocês não conseguem olhar aqui, mas está no ranking. Por exemplo, para você incorporar uma empresa, você não precisa de capital social mínimo e você não precisa de contrato social. É um formulário que você preenche, e você preenche uma tabela dizendo quem vão ser os acionistas e quantos % cada um tem, e você dá Enter, acabou. É assim que você diz qual que vai ser a composição societária da empresa. Então, você não tem capital social, e a última linha que está ali embaixo, o indicador, o número de procedimentos para abrir uma empresa e para a empresa estar ativa e poder estar funcionando, são 2 procedimentos. Um você incorpora e o outro você cria o número como se fosse o CNPJ, que você registra com a Receita Federal. Antes de fazer isso, você tem que dar a busca no nome, para ter certeza que o nome que você está criando já... Eu não posso incorporar uma empresa chamada de Apple, né? Então, e se você cometer o erro de quiser incorporar, o sistema vai te dizer que não pode, mas tudo isso você faz instantaneamente online. Isso quer dizer o seguinte, você pode... E aí que aquela coisa do baixo risco, que foi muito falado hoje aqui, entra. Então, se é uma coisa de baixo risco, óbvio, eu não posso abrir uma usina nuclear e começar a operar amanhã, né? Ou uma clínica odontológica. Mas, assim, uma empresa que não represente risco, até uma loja, uma coisa que eu posso operar em casa, eu posso abrir com 2 procedimentos e hoje está funcionando. Tá?
instantaneamente. É como a prefeitura do Tocantins, que falou aqui hoje de manhã, e como a junta do Ceará. Quer dizer, então, é verdade, é possível isso numa escala nacional. Então, o foco que eu vou seguir agora, eu vou falar um pouco de internacionalização, só para a gente entender. Como tem muita empresa brasileira que acabou virando cliente nossa, eu quero convidar vocês para passar por essa jornada do que passa na cabeça do empresário brasileiro na hora que ele vai abrir uma empresa no Canadá. Porque você vai notar que vem carregada da experiência prévia dele. Então, o que ele acha que ele vai encontrar lá e o que realmente encontra. Então, eu vou gastar os próximos 5 minutos falando disso. Tá? Então, tem 3 grandes motivos pelo qual uma empresa brasileira, por exemplo, pode se interessar em estabelecer uma presença no Canadá. O primeiro é que ela quer acesso a mercados desenvolvidos, como o mercado G7 e além do G7, como China, etc. O Canadá é ótimo para você fazer um piloto, porque o Canadá é um país pequeno, com burocracia muito simples, com um consumidor muito exigente e com uma diversidade populacional, cultural muito grande. Ou seja, se funciona no Canadá, provavelmente vai funcionar em outros lugares também. Então, o Canadá é bom para piloto. De uma base canadense, você consegue vender nos Estados Unidos. Você tem um acesso aos Estados Unidos muito fácil de lá. Para quem gosta de basquete, está acompanhando, está perigando o campeão americano de basquete. Esse ano vai ser um time de Toronto, que é onde eu moro. Então, eu assisti ontem, fiquei até 1h30 da manhã assistindo o jogo. Tá? E de Toronto você tem acesso à Europa também, porque o Canadá é o único país do mundo que tem acordos de livre comércio com a União Europeia. E, como ex-colônia da Inglaterra, o Canadá tem relacionamento muito bom com a Inglaterra também. Então, o Canadá talvez seja o único país do mundo para o qual o Brexit é irrelevante. Porque o Canadá vende para os Estados Unidos, vende para a Europa. Então, assim, acesso a mercados é uma coisa fantástica para quem está no Canadá. Segunda coisa, quem quer estar inserido, hoje aqui também se falou muito em inovação. Quem quer estar inserido no ecossistema de pesquisa e desenvolvimento e está conectado a tecnologias nascentes, o Canadá é fantástico. O Canadá é fantástico. A piada é que no centro de Toronto, você jogar uma pedra, ela vai cair a 500 metros de uma incubadora. Entendeu? Assim, tem uma quantidade enorme de talento, tem uma quantidade minúscula de burocracia para você inovar e tem fundos disponíveis. Tá? Então, por isso tudo faz o ecossistema inovador do Canadá ser ótimo. E uma coisa que foi surpresa para mim, que eu não sabia, meus clientes começaram a me falar que um benefício para eles de botar o pé no Canadá é que a marca Canadá parece que é legal, mundo afora. Todo mundo gosta do canadense. A analogia que alguém me deu é o seguinte: o canadense parece aquele cara que, quando sai uma briga no bar, ele é o cara que segura, guarda a carteira e o relógio de todo mundo, para os outros brigarem. Então, assim, o canadense parece que tem essa coisa que ele é bem percebido, independente de onde ele esteja. Então, você globalizar a sua empresa através de uma base canadense é uma coisa muito favorável. Então, esses são os 3 grandes blocos de motivos pelo qual uma empresa brasileira pode decidir colocar os pés no Canadá. Então, vamos lá, o Super Canadá. Por quê? Quais são os 4 blocos de vantagens que o Canadá oferece? Repito um pouco o slide anterior, então eu vou passar esse rápido. Acesso a mercados, que eu já falei bastante agora. Qualidade de vida, se vocês derem um Google, vocês vão ver que o Canadá aparece no topo de todos os rankings. Tem um ranking de cidades, aquele do IDH. Assim, Toronto e Vancouver, todo ano aparecem entre as top 10 cidades do mundo. Né? Menor índice de corrupção das Américas, diversidade, inclusão, tudo isso é ótimo. Né? O ecossistema de conhecimento, como eu falei, da inovação é fantástico. E os custos são menores, porque o Canadá usa o dólar canadense, que é, em média, 30% mais barato que o dólar americano, e os impostos corporativos no Canadá são mais baixos que nos Estados Unidos, por exemplo, mesmo com o pacote novo de imposto que o governo Trump passou. Aqui só um visual muito rápido do que a gente viu nesses 26 casos que já foram para o Canadá nesses últimos 3 anos. O que está em azul é a empresa que está já operando no Canadá. Tá? Os outros são empresas que ou decidiram ou estão a caminho ou coisas parecidas. E uma coisa que não dá para vocês verem, provavelmente, mas que eu queria chamar a atenção aqui, é que tem uma diversidade muito grande de setor e tem uma diversidade muito grande de tamanho. Tem algumas startups, tem algumas empresas que estão há 40 anos no mercado, tem empresas que começaram a colocar o pé no Canadá antes do fundador ter criado a empresa, ele já começou a olhar para lá, a empresa já foi aberta no Canadá originalmente,
e tem empresa de mais de 1.000 funcionários que está abrindo um centro de pesquisa lá, inteligência artificial, alguma coisa assim. Então, uma diversidade muito grande. Então, assim, não tem setor e não tem tamanho. Aqui eu começo a falar da cabeça do empresário brasileiro, como que fica confusa quando começa a tentar fazer um negócio no Canadá. Porque não preste atenção no meio aqui, porque isso aqui é meio irrelevante, só uma lista de atividades que são feitas quando você precisa encontrar a viabilidade do teu negócio no outro país. Agora, olha para aquelas caixas do lado esquerdo de vocês, tá? E aqueles números em amarelo. Aquele número representa mais ou menos o tamanho do esforço que uma empresa tem que fazer quando está indo para o Canadá. Onde que vai o suor da empresa? Olha a implementação, que é a última caixinha embaixo. Para você implementar a empresa, em média, 5% da tua dor de cabeça. Tá? Tem uns 15% que é a parte financeira e de risco, e o grosso, absolutamente, a maioria, 80% do teu esforço vai precisar ser em mercado. Como que eu encontro o cliente e como que eu descubro, como que eu vou convencer esse cliente a querer fazer negócio comigo. Então, isso só para mostrar para vocês que a cabeça do empresário canadense é voltada para o mercado. Nenhum empresário canadense perde o sono por causa do lado operacional, por causa de um alvará, por causa de um imposto que mudou e ele não sabia. Ele perde sono porque tem um competidor novo lançando um negócio inovador que pode roubar o mercado dele. Ou ele perde o sono porque ele está batendo com a cabeça na parede tentando vender e não consegue. Ou alguma coisa assim. Esse é o caso típico, por exemplo, de uma empresa brasileira especificamente querendo entrar no Canadá. Toda empresa acha que precisa de duas coisas. Ela precisa de contatos e ela precisa de informações. Então, normalmente, ela vai a feiras, missões comerciais, reuniões apresentadas através de governo, tudo isso. Ela acha, eu tenho contato, eu tenho a lista, eu conheço os caras e tal. E tenho informação. E geralmente, as três primeiras perguntas são interessantes. Eu vou mostrar para vocês no próximo gráfico. Mas informação é um negócio que é relativamente fácil de obter no Canadá e contato não é muito complicado também. Então, tendo informação e tendo contato, a expectativa é que o que vai acontecer é isso aqui. Passa um pouco de tempo e eu estou fechando o negócio. O que realmente acontece é isso aqui. Parece que eu vou fechar negócio, mas depois de um certo tempo a coisa não vai e demora mais do que eu esperava e também não fecha, a coisa ricocheteia e não funciona. E por que isso acontece? Aí que eu vou chegar onde eu queria agora, que é porque a realidade, principalmente a empresa brasileira, ela vai para lá treinada com uma cabeça preparada para encontrar um determinado tipo de desafio e despreparada para lidar com outro tipo de desafio. E ela não entende essa diferença. E isso tem muito a ver com a burocracia. Então, quais são os pontos cegos na cabeça do empresário brasileiro que está tentando ir fazer negócio no Canadá? Tem dois fatores grandes e uma abordagem. Os primeiros dois fatores são o seguinte: o que gera confiança, em qualquer lugar do mundo, eu, como um empresário, eu vou comprar se eu confio em quem está me vendendo. O problema é o seguinte: o jeito que você, como empresa, constrói confiança no Brasil é radicalmente diferente do jeito que você constrói confiança no Canadá. No Brasil, você confia através de reputação. Eu brinco o seguinte, que se uma empresa no Brasil diz, olha, meus clientes são, sei lá, Gerdau, Lojas Renner e Bradesco, você consegue reunião com qualquer diretor de empresa na semana que vem. Porque, afinal de contas, se você lida com Lojas Renner, Bradesco e tal, você deve ser fantástico, você deve ser muito bom, é uma prova da tua qualidade do que você vende. Então, vem aqui, que eu nem sei o que eu vou comprar de você, mas provavelmente vamos conversar. Tá? Isso não funciona nunca no Canadá. Porque se você chegar no Canadá e falar, eu vendo para a NASA, o cara fala, bom para você, parabéns, você vende para a NASA, eu não sou a NASA, eu não mando foguete para o espaço, o que você descobriu sobre a minha necessidade, o que você tem para oferecer que se encaixa exatamente. Ou seja, no Canadá, o que cria reputação é um encaixe bom. Quando é um bom encaixe? Quer dizer, o que você faz se encaixa com o que eu faço? Está vendo onde que é a cabeça? O cara aqui está acostumado a ter que construir reputação. Chega lá, ele tem que ter um encaixe perfeito. Só que ele não sabe que problema que o cara lá tem. E o que é mais difícil também, e aqui entra um pouco no que a gente está falando essa semana aqui, né? Aqui são os desafios operacionais e os incêndios. Eu imagino como que deve ser a cabeça do empresário brasileiro sem dormir de noite, pensando em qual legislação que mudou essa semana que me botou numa posição irregular e que eu nem sei que eu estou irregular.
Isso não acontece nunca no Canadá. Lá, o que é mais difícil é competir. Tá? E isso gera uma inversão na abordagem. Quando uma empresa brasileira chega lá para falar com o mercado, ela tende a começar a discorrer e exemplificar o quanto que eu sou bom. Olha que maravilha, é o que eu faço. Eu sou bom nisso, eu sou bom por causa daquilo. Tá. O cara do lado de lá fala, tá bom, já acreditei que você é bom. Se você existe, tem uma empresa que existe, é porque você deve ser bom. Mas me explica por que eu vou dar meu tempo para falar com você. Por que é um bom encaixe o que você faz? Então, as 3 primeiras perguntas que normalmente uma empresa brasileira faz quando chega lá são o seguinte: como faço para incorporar? Qual é o processo? Como funcionam os impostos? E como é que é a lei trabalhista? E é engraçado, eu como brasileiro e canadense, é engraçado eu olhar para a cara dos meus amigos só canadenses e ver que a cara deles, eles não entenderam de jeito nenhum por que o brasileiro está preocupado com essas 3 coisas. Por quê? A incorporação são 2, 3 passos, demora 1, 2 dias no máximo, certo? Tem 3 tipos de impostos. Você tem um imposto de renda, que é aferido sobre o lucro que a empresa fez no fim do ano, você paga no fim do ano. Tem o imposto sobre valor agregado sobre vendas, que é o Value Added Tax, o IVA, né? Imposto sobre valor agregado. E tem o imposto, que na verdade é uma transferência que você faz na folha de pagamento, que é uma contribuição da folha que você vai lá para o fundo de aposentadoria da pessoa. E acabou. Não tem... eu não sei nem quantos impostos tem no Brasil. Ninguém sabe. Pensei que era só porque eu estava longe. A outra coisa, que é uma realidade, que quando eles perguntam como que é a lei trabalhista, o cara lá fala, mas assim, como assim? Por que você está preocupado com isso? Porque eu digo uma coisa para vocês, eu moro há 20 anos no Canadá, no meu tempo de banco, emprestando dinheiro para a empresa, eu interagi com aproximadamente 120 empresas. Eu nunca ouvi nenhum deles falando de uma ação que tinha um funcionário com uma ação contra a empresa na justiça. Pode até ser que tivesse, mas devia ser alguma coisa pontual e fora de contexto. Isso não é uma coisa que preocupa ninguém, nenhum empresário no Canadá. Então, vamos lá. Agora que eu vou começar a entrar um pouco mais no detalhe, então. Então, o que faz o Canadá estar em 3º lugar e a gente está em 109, se não é tecnologia, se a gente aqui tem acesso à mesma tecnologia? E quando eu recebi o convite do Sebrae, eu fiquei pensando nisso. Eu falei, eu chegar lá e começar a mostrar o portal, legal e tudo, mas eu sou brasileiro, eu sei que vai ter muita gente na plateia que vai olhar e falar, mas isso aqui não vai funcionar aqui. Né? E eu acho que funciona, mas eu queria compartilhar com vocês uma visão de brasileiro que vive lá há tanto tempo, de por que eu acho que aquilo funciona. Então, a primeira coisa, e cada um desses itens vai ter sua página dedicada específica, tá? Mas eu vou passar rapidamente, então. Primeira coisa, a autodeclaração. O que acontece com a autodeclaração é o seguinte, existe um hábito de fornecer informação direto, geralmente sem intermediário. Então, por exemplo, o canadense não entendeu até hoje, eu estou lá há 20 anos, não consegui explicar para ninguém o que é um boleto e por que um boleto existe. Por que eu tenho que cobrar o outro cara via banco? Por que eu só não mando a fatura para ele? Porque é assim que funcionava no Canadá antes de ter e-mail. O meu fornecedor me prestou serviço, eu crio uma fatura no papel, um Excel, um Word, imprimo, boto no correio e mando para o cara. A empresa recebe, está lá termo de pagamento, 10 dias. Ele programa, quando fez os 10 dias, ele faz um cheque, põe no envelope, põe no correio e me manda de volta. Aí eu recebo o cheque no correio todo dia, abro lá, pego aquele cheque, todo dia eu vou no banco depositar os cheques que eu recebi. Hoje, obviamente, tudo isso acontece por e-mail ou algum portal. Mas acabou, não tem intermediário, não tem boleto, não vai para o banco. Outra coisa, não existe nota fiscal. Você não precisa registrar com a autoridade fiscal que você fez a compra, porque a autoridade fiscal vai... Por quê? Porque é a prevalência da autodeclaração. Eles acreditam que eu estou dizendo que vendi isso, outro cara disse que está comprando, tá bom. Então, você está falando é porque é verdade. Eu tenho essa vontade de rir às vezes também. Mas esse ponto, olha esse ponto 4 que interessante. Por que é possível fazer isso? Né? Porque existe sempre uma cláusula de responsabilidade que você assina que a informação que você está fornecendo é verdadeira. E o problema é o seguinte, quem infringe essa cláusula
vai sofrer consequência que é incontornável. Eu queria chamar a atenção para essa palavra, incontornável. Não interessa quem você conhece, não interessa quem você é, não interessa nada, não interessa onde que a empresa está e tal. Né? Então, é claro, prevalece a autodeclaração, porque você confia na informação que a pessoa te forneceu, porque simplesmente se ele estiver mentindo, ele está ferrado. Basicamente é isso. Então, você sabe que o cara tem o incentivo de falar a verdade. Outra coisa que eu não consegui explicar até hoje para canadense é um negócio que chama certidão negativa. Por que não existe certidão negativa? Primeiro, porque a justiça caminha rápido. E aí, assim, eu não tenho, no Brasil, inclinação política nenhuma, não tenho direita, esquerda, não tenho nenhuma preferência, mas, assim, a justiça lida com pendências rapidamente e, se tiver algum problema, ela impede que a empresa opere, se tiver aquela pendência funcionando. Então, se um restaurante teve um problema, um fiscal da vigilância sanitária passou lá e teve um problema, o fiscal fecha o restaurante. Não tem liminar, não tem mandato de segurança, não tem recorrer. Não tem... Tá, você vai recorrer enquanto o restaurante está fechado, você está perdendo lucro e está tendo que pagar os custos. Sem choro nem vela. Então, pendência caminha rápido. Prisão lá em primeira instância. Você responde preso, se quiser recorrer. Tá? Então, por definição, por isso que não precisa de certidão negativa, porque, por definição, se a empresa está operando, é porque não tem pendência. Então, isso aqui, bom, se a empresa está operando, se tivesse pendência, não estava operando. Então, amarrado com esses dois primeiros itens, tem essa presunção de que a informação fornecida é verdadeira. Então, aí entra até uma inocência. Né? Puta, você acreditou, né, naquilo? Tá. Para a grande maioria das informações fornecidas, você confia na veracidade do que é fornecido pelo declarante através dos formulários específicos, tal, porque tem lá, no fim, você declarou. Você tem que clicar lá ou assinar, falar, olha, eu declaro que essas informações fornecidas são verdadeiras e eu vou sofrer as consequências da lei se provar que alguma delas não é. Você clicou aquilo, você está on the hook, como eles falam, que é no anzol. O peixe está no anzol. Né? Então, e por isso, na grande maioria dos casos, não é preciso fornecer comprovação. Entendeu? Assim, você não tem que provar que o que você está declarando é verdadeiro através de um outro documento, na maioria grande dos casos. Você confia que os documentos são verdadeiros. Você confia que uma assinatura é verdadeira se ela é igual à assinatura do documento que você está fornecendo. Você pega lá a carteira de motorista, que é como se fosse a carteira de identidade, é uma carteira que centraliza muita coisa, ou o teu passaporte, ou o que quer que seja, você compara. Eu comprei casa assim. Então, uma nota pessoal. Faz 20 anos que eu moro no Canadá. Eu nunca precisei autenticar uma cópia de documento e nem reconhecer firma. E, aliás, eu não sei como traduzir esses dois termos para o inglês. E eu tenho empresa no Canadá há 7 anos. Então, eu sou dono de empresa, eu assessorei 20 e tantas empresas para ir para lá, e como pessoa física eu tenho uma vida no Canadá há 20 anos. 2 filhos nascidos lá e tal. Eu nunca autentiquei uma cópia de documento. E eu nunca precisei reconhecer uma firma. Aliás, mentira. Exceto quando meus 2 filhos nasceram, porque eles são filhos de pai e mãe brasileiro, a gente teve que registrar os meninos no consulado do Brasil. E foi um processo, se eu me lembro direito, de 5 passos. Aí que eu descobri que no Canadá existe uma coisa que chama notarização de documento e assinatura, porque eu precisava pegar a declaração, a certidão de nascimento canadense, levar no consulado, junto com o formulário que eu pegava no consulado, que eu precisava assinar na frente de alguém, levar nessa notarização, pegar o selo, traduzir a certidão de nascimento canadense para o português, levar no consulado e daí eles autenticarem, sei lá, a assinatura, para daí emitir a certidão de nascimento brasileira. Então, essa foi a única exceção. Aliás, 2, porque eu tenho 2 filhos. Outra coisa, a quantidade de regra é menor. Talvez seja parecida. Não é que não tem regra lá, não é que... Tem muita. Só que não muda. Não muda. Juro para vocês, em 20 anos que eu moro lá, desde 1999, a minha memória é de que mudou um imposto uma vez. E eu estava checando com a Susan, que trabalha na Embaixada do Canadá, e a memória dela é a mesma. Assim,
eu não lembro de outro imposto que tenha mudado em 20 anos. Foi uma vez que se mudou um dos impostos, que é o imposto de valor agregado. Tá? Então, existe uma confiança geral, né? Estava se falando aqui muito de segurança jurídica, como que eu sei se estou fazendo a coisa certa ou não, e existe uma previsibilidade para planejar. Então, você dá condição para que a empresa possa planejar. E você sabe como as coisas... isso não suga recurso competitivo da empresa. Né? E quando vai ter alguma mudança, as raras mudanças são amplamente informadas, tem um processo consultivo antes. O pessoal quebra pau, o pessoal briga, tem gente que não concorda, acha que não vai ser certo, mas tem um processo consultivo antes, e aquilo virou lei. Não vira lei retroativa, não existe isso, né? Ah, virou lei retroativa. Não, existe, e o cara bate o martelo hoje e fala, a lei passa a valer dia 1º de setembro. Então, nós estamos hoje, dia 3 de junho. Seria mais ou menos o timeline do Canadá. Foi legalizado recentemente o uso da maconha recreacional lá no Canadá. Sei lá, controverso, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas, enfim, foi esse processo. Eles debateram esse negócio por 18 meses, aí anunciaram, daqui a 9 vai ser legal, dia 17 de outubro, sei lá, teve um dia lá que teve uma festa grande lá. Mas você sabia, com 6 meses de antecedência. Entendeu? Então, as mudanças são informadas, geralmente com antecedência. Isso aqui, que obviamente não dá para vocês lerem, mas é um exemplo de uma página que exemplifica a abundância de listas, né, checklists, e uma clareza dos workflows, dos fluxos de trabalho. Aquela página ali, que é uma página real, ao vivo, do governo do Canadá, cada coisa que você clica ali vai te guiar para um caminho. Então, aquele primeiro bloquinho de informação é antes de você começar o plano. Então, é o seguinte, você quer incorporar uma empresa? A primeira coisa que você tem que fazer é antes de começar. O que é um business plan? Como que vai fazer? Como que eu vou financiar? Qual a estrutura de negócio que eu quero? Como que eu escolho o nome? Como que eu escolho o local? Está tudo ali, tem um manual. Cada lugar, se puder voltar... não, aqui eu vou ficar um pouco nessa página, no aviso, obrigado. Então, cada um daqueles lugares, quando você clica, ele te leva para uma outra fonte de referência, que te leva para uma outra fonte de referência, que eventualmente te leva para um formulário que você pode preencher e fazer aquela coisa que você está buscando. Mas vê que o primeiro bloco é de planejamento. E aí tem uma coisa importante também, que a gente está falando muito, o Estado. Tem a responsabilidade do empresário. O empresário tem que estar planejado, né? Ele tem que saber o que vai fazer. Ele não pode começar a improvisar no meio do caminho. Ah, eu acho que eu quero fazer isso. Ah, não, então eu pedi licença para isso, mas depois, não, agora eu quero aquilo. Então, como é tudo muito estável, o país espera que você sempre planeje. Né? E as pessoas planejam. E daí tem um nível de estresse mais baixo e um nível de performance mais alto. Né? O segundo bloco ali são os essenciais, quer dizer, como que eu faço para registrar o nome, como que eu faço para incorporar a empresa, como que são as regulamentações, licenças e alvarás e aprovações, como que eu registro o número do meu business, como que é a parte de imposto e como que eu faço para contratar funcionários. Quer dizer, isso aqui é só como fazer. Você clica em um site centralizado do governo, que centraliza aqui informações das províncias, que cada província tem a sua autonomia, que centraliza a informação das prefeituras, cada prefeitura tem sua regra, então você tem esse roadmap. Então, aqui, o que eu estou querendo mostrar para vocês é o seguinte, tudo tem checklist, não tem desculpa, você é um empresário, fala, mas eu não sabia. Bom, tem um ditado que falam muito lá, que é o seguinte, ignorância da lei não é desculpa para não cumprir. Né? Você tem que saber, está lá, está no site do governo. E não existe um SEBRAE no Canadá, que eu acho que é uma pena, porque eu acho que a estrutura do SEBRAE é muito melhor. Assim, porque no Canadá tem estruturas municipais, né? Cada cidade tem o seu mini SEBRAE. Mas você vai lá, então você tem a opção de ir lá no escritório, você tem a opção de dar o Google, mas todas as estradas levam a Roma, sabe? Todo lugar você vai cair no mesmo portal. Por favor. Aqui também outra coisa, né? Que esse é um ponto delicado. Esse talvez seja o slide mais delicado que eu pensei 2 vezes. Assim, falei, como que eu falo isso? Porque assim, o que está escrito é interpretado como sendo verdade. E se é verdade, então vamos escrever. E o canadense não consegue enxergar um mundo que não seja dessa forma. E eu estou falando aqui, a inexistência do que não existe. Como assim? Eu não consegui explicar para canadense ainda o que é caixa 2 e o que é contrato de gaveta. Porque o que é contabilizado é contabilizado. O que é contrato é contrato. O que vale está escrito. Se não está escrito é porque não vale. Entende? Então,
o canadense tem muito essa visão de mundo, um mundo desenhado para ser em preto e branco, que não foi desenhado para ser cinza. Não quer dizer que não existam umas áreas cinzas de vez em quando. A introdução dessa legislação da maconha, por exemplo, é um exemplo que fala, pô, e daí? O que a gente vai fazer agora quando alguém estiver dirigindo sob influência de maconha? Ah, não pode. Mas como que você sabe que não pode? Não tem teste químico? O álcool tem bafômetro, a maconha se faz como? Daí os caras estão lá, desesperados, lá, fazendo um monte de pesquisa de universidade, um monte de coisa, para poder fazer esse teste. Entendeu? Então, existe, às vezes, uma área cinza, mas as áreas cinzas elas nunca perduram, porque é fora do universo das coisas existentes na cabeça de um canadense. Cinza não é para existir. Às vezes, se existir, é por uma coincidência do destino, que foi uma eventualidade que a gente precisa corrigir o mais rápido possível. É assim que eles interpretam o cinza. E quando eu falo de eles, deixa eu deixar claro uma coisa, eu estou falando de 2 adolescentes também, porque eu tenho 2 filhos nascidos no Canadá, que às vezes eu e a minha esposa, como pais brasileiros, a gente quer dar algumas regras para ele que pode, não pode, mas como assim? Você disse que podia. Ou como assim? Então é interessante. Outra coisa que eu quero falar um pouco é a questão do custo de monitoramento, às vezes é maior do que perdas que eventualmente podem existir por uma não aderência a uma regra. Por exemplo, não existe cobrador de ônibus no Canadá. Tá? Então, você entra, tem um motorista e tem uma caixa do lado do motorista onde você deposita as moedas. Eles não aceitam nota, ele não dá troco. Se você não tem dinheiro, você não entra no ônibus. E daí não tem aquela, mas veja bem, eu estou atrasado. Bom, problema teu, pega o Uber. Você não vai pegar o ônibus se não tiver o dinheiro trocado. Ou o token lá, que encaixa direitinho. Agora, não é o motorista que está lá com uma catraca não te deixando passar. Isso é autodeclaratório. Se você entrar lá e quiser jogar umas moedas... Se eu chegar com as moedas de real que estão no meu bolso aqui, em Toronto, na segunda-feira, e jogar lá e quiser pegar, ninguém vai conferir. Eu colei o sistema, passei, o cara não viu se a moeda era na quantidade certa ou não era. Então, há evasão. No caso de transporte público, na cidade de Toronto, especificamente, só para vocês terem ideia, a cidade de Toronto, a cidade tem perto de 3 milhões de habitantes e a região metropolitana perto de 6 milhões. Então, não é uma cidadezinha pequena. Então, opa, perdemos a apresentação, Windows. Então, agora que chega a coisa que eu preciso mostrar para vocês. Então, talvez seja uma boa hora que eu possa fazer uma pausa rapidinho e perguntar se tem alguma pergunta até esse ponto. E daí eu volto com a apresentação a hora que ela entrar de volta. Alguém quer me perguntar alguma coisa? Pois não? Ah, voltou. Desculpa. Depois. Você vai ser o primeiro, então. Obrigado. Então, a segunda coisa... você entrar em agência bancária em Toronto parece piada também. Não tem porta giratória, não tem nada, não tem lugar, deixa o celular aqui, detector de metais, não tem nada. Você entra no banco, sai. Se quiser roubar... Olha, juro, caso real. Eu trabalhava no HSBC de Toronto, mais ou menos, 2013. Teve uma tentativa de assalto na agência. E eu não trabalhava na agência, né, eu trabalhava na parte comercial, mas era no mesmo espaço físico, trabalhava mais lá para o fundo, e teve aquela comoção, chegou a polícia, o que aconteceu? Chegou alguém com um bilhete escrito, isso é um assalto, me passe o dinheiro. Entregou para a menina, do caixa. Ela ficou em pânico, ficou nervosa, não sabia o que fazer, o ladrão ficou nervoso e foi embora. Essa foi a tentativa de assalto que eu passei lá. E daí depois pegaram o cara, porque todo o sistema de câmera viu quem era, né? Quer dizer, então... não tem controle de entrada. A outra coisa também é assim, lista de chamada em escola, às vezes tem, às vezes não tem, os meus filhos não têm, as aulas que eu dava na universidade não tinha, quando eu estava fazendo meu mestrado não tinha. Outra coisa rara, por exemplo, é o tal do controle de ponto, né? A não ser que seja alguém que é pago por hora. Alguém é pago por hora, tantos dólares a hora, quantas horas você trabalhou. Aí você tem que, geralmente, declarar, né? E, por exemplo, estacionamento sem controle de acesso. Se você estiver no centro de uma cidade grande, tem porque eles querem cobrar o estacionamento porque é caro. Mas se você vai para uma cidade nas vizinhanças de Toronto, por exemplo, uma cidade chama Mississauga, uma cidade grande, 800 mil pessoas na região metropolitana. Tem uma série de shoppings lá que tem um pátio que você estaciona o carro e vai. Não tem cancela, porque ninguém está preocupado que roubem o carro. Então, você entra, sai, estaciona e vai embora. Agora, isso não é uma coisa canadense, porque eu tenho acompanhado a notícia. Eu tenho o Globo Internacional em casa, eu assisto o Jornal Nacional todo dia, minha esposa grava novela. Ela gosta de ver.
E a gente vê que no Brasil tem esse caso aí, por exemplo, dos picolés nas universidades, que você deixa uma caixa, né, do lado da geladeira, uma caixinha que você deixa o dinheiro e tal. E, incrivelmente, foi feito a aferição das perdas e também é próximo dos 2%, 3%. E, mais recentemente, eu vi semana passada, quando eu estava preparando essa apresentação, por isso que eu coloquei ali, geladeira em Bauru, não soube um jeito novo de falar, mas em Bauru tem lá uma geladeira com sobremesa, com chocolate, com bolo, com doce, tudo a mesma coisa. Você chega lá, pega, põe. Quer dizer, e é 3% de evasão. Quer dizer, isso está me dizendo que não é um DNA especial, entendeu? É assim, quem não pagar, não vai pagar. O malandro vai ser malandro, o esquecido vai ser esquecido, né? Então, assim, e aqui tem também essa questão do custo do monitoramento. Às vezes não vale a pena. Outra coisa que eu identifiquei também como sendo uma coisa muito interessante, uma diferença brutal, é o jeito que as estruturas são organizadas. É muito claro na cabeça de qualquer canadense que as partes diferentes de um todo, elas são mais vistas como peças de um quebra-cabeça, ou engrenagens de uma máquina que estão todas operando no mesmo plano. Ou seja, todo mundo na sociedade entende o valor das outras peças e todo mundo sabe que a sua própria peça tem valor. E não tem essa visão hierárquica, piramidal da sociedade, que é o doutor, o diretor, não sei o quê, né? Assim, de posição, essa coisa hierárquica, né? Então, isso tudo gera essa cultura do faça você mesmo. Então, primeiro, todo mundo se enxerga no mesmo nível. Então, o que acontece, a mão de obra tem custo elevado. Para dar um exemplo real para vocês, trocar o óleo do carro, se eu for levar na oficina, é $110 a hora do mecânico. Tá? Então, eu vou trocar em casa se eu puder. Ou se eu não puder, eu não troco, porque não é regulamentado. Mas, assim, se quebrou minha geladeira, meu forno, vale mais a pena eu entrar no YouTube, ver uns vídeos de como é que funciona, descobrir que peça que eu tenho que comprar e como que eu faço, e eu vou passar horas no meu sábado fazendo isso do que pagar $400 para o cara vir fazer. Entendeu? Então, você, quando busca ajuda, você busca por expertise, não por status. Expertise, uma certa conveniência, mas não porque é o seguinte, não, eu não vou fazer isso. Vou sim, é caro para caramba, claro que vou. Não vou pagar $400 para o cara vir aqui fazer um negócio que eu posso gastar 20 fazendo. Então, esse é o jeito de pensar canadense. E existe, de uma forma generalizada, uma falta de apoio em casa e no trabalho. Não tem muito, as famílias tendem a ser muito nucleares, né, assim, em termos de núcleo, pai, mãe, os filhos e tal, então não tem muito aquela coisa de... Imigrante tem, imigrante deixa na casa da avó, na casa da tia, essa coisa toda, né? A gente, como foi para lá só eu e minha esposa, sem ninguém, a gente nunca teve esse apoio. Então a gente viveu uma vida muito parecida com o canadense, com as crianças crescendo. Mas existe uma ideia de tempo extremamente escasso do empresário. Então, o empresário, o tempo dele vale ouro. Por quê? Porque ele tem que estar 5h30 em casa, porque ele tem que pegar o filho na escola, ele tem que cortar grama, ele tem que fazer janta, ele tem que andar o cachorro, ele tem que tirar a neve. Certo? Então, o tempo é sério. Ninguém almoça. O almoço é um almoço de trabalho. Quer dizer, ninguém almoça, não, todo mundo come, mas é na frente do computador. Ou você tem muito o que chama os lunch and learn, né? Coma e aprenda. Reunião de trabalho na hora do almoço. Né? Esse evento que a gente teve hoje, 2 horas de almoço, que é uma coisa legal, cultural, isso, assim, brasileiro sente muita falta. Ela fala, não, minha hora de almoço é sagrado. Claro, é duro. Eu demorei para me adaptar com isso. No Canadá, a gente não teria tido essas 2 horas de almoço. A gente teria, provavelmente, um sanduíches embalado em papel celofane ali do lado de fora e ia ter tido meia hora para comer e voltar, ir no banheiro. Mas também agora já tinha acabado o evento. Então, desculpa, pode voltar só um pouquinho? Tem mais? Obrigado. Então, assim, o que acontece como consequência disso tudo, eu estou falando um pouco da vida canadense, para poder martelar, eu acho assim, é importante vocês entenderem que os produtos, os processos e os sistemas, eles são criados para serem self-service, são criados para serem faça você mesmo. Tá? Agora sim. Então, como que um canadense pensa na hora de abrir uma empresa? Primeiro, ele pensa o seguinte, bom, eu posso fazer sozinho ou eu posso optar por contratar uma ajuda se eu achar que a expertise vale mais do que o meu tempo. Então, o que acontece? Se você é mais capitalizado,
Você contrata um advogado, um contador. Agora, se você é uma startup pequena, está ali, não sei o quê, você tem tempo, você vai descobrir como é que faz, vai fazer você mesmo. Porque ele é desenhado para ser faça você mesmo. É no website do governo. Abrir empresa é a parte fácil. Você só deve abrir empresa quando precisar. Quer dizer, você pode já ter até cliente comprometido em comprar teu produto e não precisa ter aberto a empresa ainda. Então, é por isso que é fora de sincronia quando o empresário brasileiro chega lá e acha que a primeira coisa que ele tem que fazer é abrir empresa. Eu falo, não abre. Não precisa abrir. Demora um dia para abrir empresa. Vamos atrás do mercado, vamos entender o mercado primeiro, descobrir alguém que vai comprar, e daí a gente abre. Vai custar $600 em um dia. Tá? Outra coisa que eu vi na apresentação da Dinamarca, não sei se vocês prestaram atenção, uma hora que ele falou aqui de 4 passos, que ele começou lá todo dia 1º de dezembro, 11 serviços, depois 26 serviços, e eu estou sentado aqui dando risada na minha cabeça, né? Falando assim, quer dizer, então, o dinamarquês sentou e fez um plano de 5 anos e decidiu cada dezembro quais eram os serviços que iam estar. Então, eles decidiram assim, os 11 mais fáceis primeiro, se é um que vai demorar 2 anos para implementar e depois. Mas o cara definiu isso quando começou o programa. Não é que ele, vamos fazer esses agora, depois a gente vê quais outros que a gente tem que lidar. Né? Então, tudo no Canadá é meio parecido com a Dinamarca. Né? Não é só as bandeiras são das mesmas cores e faz frio nos 2 lugares. Tudo inicia com planejamento e antecedência. E, de novo, uma coisa que eu quero estressar aqui, né, enfatizar com você, né, enfatizar com vocês é o seguinte, com responsabilidade do empresário. O empresário tem que saber que raio de negócio ele quer abrir, para que ele vai abrir, como que vai funcionar, que visão que ele tem. Ele não pode... Um exemplo que eu estava dando para o pessoal do Sebrae, para a Helena, é o seguinte, por exemplo, quer abrir um restaurante. Dependendo do que o restaurante vai fazer, você vai ter regulamentação diferente, vai ter alvará diferente, você vai ter que solicitar. Então, o teu restaurante, você vai servir álcool, sim ou não? Que daí é uma licença à parte. Vai ter que ter estacionamento, sim ou não? Porque daí é uma licença à parte, uma inspeção. Você vai ter que fazer alguma reforma no teu restaurante, sim ou não? Você vai ter um sistema de ar-condicionado que você precisa fazer, sim ou não? É uma outra coisa. Agora, tudo isso, eu vou mostrar para vocês um pouco como que a gente chega, tem que ser planejado, e o empresário tem que saber isso antes de abrir. Não adianta o cara assim, vou fazer lá, e daí depois eu faço um puxadinho aqui e a gente estaciona o carro ali fora. Entendeu? O cara vão fechar o restaurante do cara. E ele vai ter perda. Entendeu? Então tem que ser pensado antes. Então, quando a sociedade pensa nessa forma de planejar com antecedência, é por isso que dá para estar em número 3 do ranking. Não é porque eles têm um sistema de TI melhor. Então, e outra coisa que acontece lá também é que as coisas parecem que acontecem sem correria, sem pressa. Uma coisa que eu dou risada aos meus clientes brasileiros, ficam nervosos com os canadenses. Falam, puta, mas esse cara... Assim, você vê... Eu costumo dar o exemplo do marceneiro. Né? Se você contratar um marceneiro para fazer um home theater sob medida na tua casa, aqui, provavelmente ele não vai parar de trabalhar. O cara chega lá, ele corta a madeira, daí ele cortou o tamanho errado, dele ele lixa na ponta, dele emenda o outro, dele passa o negócio, ele esqueceu a tinta, ele volta, pega. Vai ficar lindo depois e o cara não parou de trabalhar. Se você vê o marceneiro canadense trabalhando, você vai ficar nervoso. Porque o cara vai chegar na tua casa, ele vai abrir o laptop, aí ele vai pegar o material, ele vai esperar chegar todo o material, daí ele vai lá, ele vai medir de novo, daí ele vai medir do outro lado. Ele corta uma vez, encaixa, uma vez, puf, ele está funcionando. Então, assim, o produto final é muito parecido, e às vezes o produto final do brasileiro pode até ser melhor, vai ficar mais bonito, mais caprichado, isso tudo. Mas o jeito de chegar até lá é muito diferente, porque lá é com antecedência, com planejamento, sem pressa, sem correria. Outra coisa que eu acho interessante até hoje são os bombeiros. Lá, como faz muito frio e as construções são muito de madeira e tem lã de vidro para isolamento, tudo isso, qualquer coisa espalhar rápido. Então, você tem estações de bombeiro espalhadas. Eu acho que a legislação prevê que em 3 minutos o bombeiro tem que chegar a um lugar, a partir do tempo que foi chamado. Agora, se você olha o bombeiro chegando, você fica nervoso, porque o cara chega devagar. Para o caminhão, vem, assim, já começa que o caminhão não vem que nem louco, não. Ele vem, abre a sirene, todo mundo sai do caminho, mas ele vem assim, um pouquinho mais rápido que o limite de velocidade normal. Aí ele para, aí o cara desce, vai lá com aquela roupa toda, pode estar calor, frio, pega, deu outro pega, vai. Aí a gente fala, gente, se tiver alguém morrendo lá dentro, o que acontece? Agora, eu não sei qual que é o milagre, mas faz 20 anos que eu estou lá, eu nunca ouvi falar que alguém teve um problema porque não foi resgatado rápido o suficiente pelo bombeiro que chegou devagar. Por algum milagre funciona esse negócio direito. Então, a minha cabeça, 1/4 do meu cérebro, que ainda é brasileiro, não consegue entender isso. Mas é o fato. Eles não têm correria, não têm pressa, nem o bombeiro.
Então, vamos falar, eu vou dar um exemplo prático da minha empresa, tá? LucaLex. Eu optei por abrir com advogado e com contador, porque acho que talvez ainda o quarto do meu cérebro, que ainda é brasileiro, falei, vai ter coisa que eu não fiz direito aqui, eu vou fazer errado, e daí vai bater Receita Federal, os caras vão vir fechar minha empresa. Deixa eu confiar em quem sabe. Tá. Não precisava, mas foi o jeito que eu ainda recomendo isso para os clientes. Estava pronto para operar em um dia. Tá? No fim do dia, eu podia estar emitindo fatura para cliente. Tá? Foi a busca do nome e registro, a incorporação, foi feita online pelo advogado, e a obtenção do CNPJ, que também foi feita online. Quer dizer, click, 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 done. Tá? E eu coloquei ali a página que mostra como que incorpora. É uma página do governo federal, do Canadá, que centraliza, de novo, tudo que vem de baixo. Então, ali os passos são... passos, de novo, decidir como que você quer dar um nome para a tua empresa. Tá? O que você deve considerar na hora do nome? Completar os artigos de incorporação. É aí que entra aquela tabela que eu falei. Tá bom, quem que vai ser diretor, quem que são os donos, quantos por cento cada um tem. Um formulário que está lá. Você clicou, preencheu o formulário e acabou. Como que eu estabeleço o escritório inicial? Eu não precisei ter alugado nada. Você pode... Quando você incorpora a empresa, pode ser na tua casa, pode ser num coworking, pode ser numa incubadora, pode ser o escritório do advogado, pode ser o escritório do contador. Você só precisa do endereço para a Receita Federal saber para onde é que tem que mandar alguma carta, se precisar. Mas é isso. Até o restaurante eu posso incorporar sem ter o endereço original. Eu não posso operar, né? Não posso começar a cozinhar em casa e chamar a gente para vir lá. Daí eu vou ser autuado. Mas eu posso incorporar o que eu quiser, com o endereço que eu quiser. Tá? Aí você preenche os formulários, paga e acabou. É processado a aplicação e tudo isso acontece instantaneamente. Aí eu tomei um susto, porque foi o seguinte, eu incorporei a LucaLex como uma empresa que ia lidar com internacionalização. Então, eu queria saber como é que funciona na pele a internacionalização. Então, eu falei, sabe o que? Eu preciso importar alguma coisa, para saber como é que é o processo. Aí, o que eu fiz? Eu criei aquela coisa ali do lado direito de vocês, que é... Eu falei, eu vou vender kit de caipirinha aqui para canadense. Um monte de canadense fala, a hora que fala, sabe que eu sou brasileiro, hey, caipirinha, né? Sei o quê. O pessoal adora, né? Docinho, o pessoal toma, depois capota, né? Quer dizer, e fora que eu tinha um monte de amigo brasileiro, tinha um monte de amigo canadense que sabia o que era, eu falei, deixa eu mandar um e-mail para todo mundo, eu criei aquele materialzinho de marketing que é exatamente ali, o preço é real, eu vendi por $26 canadense cada kit, que eu comprei por 5, mas até pagar por transporte, tudo isso, foi caro. Enfim, só tinha um problema, né? Eu botei o pedido na fábrica, comprei da Tramontina, essa é uma fábrica em Belém do Pará, os caras me deram o pedido, eu assinei, paguei, os caras me falaram, embarca daqui a 10 dias. Aí eu lembrei que eu não tinha licença de importação. Aí eu entrei em pânico, né? Porque eu não sabia como que o processo funciona no Canadá. Eu sabia. Alguém sabe me dizer quanto tempo demora para tirar o radar simplificado hoje? Não? O que me disseram na época é que o radar, que é a licença de importação, tem dois. Tem o ordinário e o simplificado. O simplificado demorava 60 dias para obter, na época. Isso foi o quê? 2013. E o processo de obter é o seguinte, você tem que fornecer as últimas declarações de imposto de renda da empresa, pessoa física, certidão negativa de um monte de coisa, aquela coisa que vocês imaginam. Você sabe melhor que eu. Né? E eu falei, esse negócio embarca daqui a 10 dias, eu já paguei, vai chegar aqui, eu não tenho licença. Aí daí eu falei, pô, mas no Canadá não deve demorar 60 dias, né? Mas 10 dias está apertado. Né? Será que demora uma semana? Será que eu consigo? Aí eu entrei em pânico, caso real, uma sexta-feira, 4h40 da tarde, eu entrei no Google e descobri o número que eu tinha que ligar. Liguei. Atenderam. E daí a pessoa... Eu expliquei o que eu estava fazendo, falei, tenho uma empresa, ainda não fiz a licença de importação, eu acho que preciso e tal, e é isso. E a pessoa começou a me fazer umas perguntas, falou, me descreve o produto. Eu falei, descrevi o produto, ele entrou lá, falou, eu já sabia qual que era o NCM, né, o código de importação, que eu tinha feito esse dever de casa, né, porque, aliás, a Tramontina tinha me passado na parte da ordem de compra. Aí eles dizem, tá, então eu sei que tipo de categoria que é. Mas tem madeira. Que tipo de madeira que é? Também tinha a descrição da madeira, alguém lá checou que não estava na lista de espécies proibidas e tal. Bom, conversando com a pessoa começou, o que você faz, qual que é a empresa, qual que é o faturamento, quantos funcionários você tem, papapá. Tá, então, passou um tempo, a pessoa me deu um número,
Eu peguei esse número, anotei, né? Sexta-feira à tarde, eu falei, puta, mas em 10 dias, isso aqui é o protocolo do processo, eu vou ter, provavelmente, vai me dizer o portal, que eu entro com o protocolo e vou descobrir, será que 10 dias dá tempo? Né? E daí, a última pergunta que eu fiz para a pessoa foi a seguinte, falei, olha, obrigado por esse número, mas onde que eu acompanho o andamento? O cara não entendeu minha pergunta. A resposta dele foi a seguinte, falou, olha, o nosso sistema só roda de madrugada para atualizar. Como hoje é sexta-feira, o teu número só vai estar no sistema na segunda-feira. Mas se o teu embarque chegar nesse fim de semana, liga para esse número 0800 aqui que a gente libera manual para você. O número que eles tinham me dado depois de 12 minutos no telefone era a minha licença de importação. Tá? Então, isso assim, experiência real de empresário canadense, você vê assim, né? E o meu lado brasileiro não acredita nisso até hoje, né? Mas estamos chegando lá. O tanto de cérebro que está se unindo para fazer isso aqui, estamos chegando lá. Estou vendo que a energia é boa. Outra coisa, exemplo prático da minha empresa. A minha empresa está crescendo. Comecei fazendo tudo de casa, sozinho. E hoje nós somos 10 pessoas. Mas o país não tem CLT, não tem carteira de trabalho, não tem título de eleitor. Então, o que acontece é que eu estou crescendo, mas eu não preciso de uma pessoa no dia que você precisa de 0,2 pessoas, 0,3 de uma pessoa. Não é uma pessoa inteira que eu preciso para fazer meu marketing, não preciso de um gerente de projeto full-time para me ajudar, mas eu preciso que alguém me ajude com gerência de projeto 8 horas por semana, 6 horas por semana. O que eu faço? Contrato através do Upwork, que é uma plataforma de trabalho freelancer. Né? Tem uma empresa europeia, sei lá onde eles estão, o contrato freelance está ali na plataforma, acabou. Né? Gerenciamos o projeto usando o Smartsheet, cuidamos do nosso pipeline de negócios com o HubSpot, no Trello a gente usa para os projetos internos que a gente tem em andamento, principalmente na área de marketing, o Slack a gente usa para comunicar o time todo, o Appearing a gente usa para fazer reunião, com câmera, cada um no seu computador, cada um sentado onde. Então, eu estou em Toronto, Vancouver é um voo de 5 horas. Eu chego em Orlando em 2 horas e meia. Então, só para dar a dimensão para vocês da distância. Meu gerente de projeto mora em Vancouver. Pessoa de marketing mora em New Brunswick, que é o nordeste do Canadá. E assim, o time é espalhado. As 10 pessoas, tem 3 que moram na mesma cidade. Os outros 7 não moram. E a gente faz tudo isso sem ter CLT, não tem a pejotização. É normal, é fácil. O governo entende. Agora, eu não posso ter uma pessoa que trabalha 40 horas por semana para mim e eu pagando como freelancer, porque daí vai configurar, obviamente, que a pessoa é um funcionário. Daí eu tenho que ter ela na folha. Agora, se eu preciso de 1 dia por semana, eu não preciso contratar uma pessoa e ter que ficar arrumando o que a pessoa fazer lá dentro. E como é que funciona para ter os alvarás e tal, né? Então, isso aqui é o real, é uma página do governo que tem lá Permit Search, busca de autorização. E é muito interativo, que é o seguinte, a primeira pergunta que ele faz é, em que cidade que você está? Então, a cidade que você tiver no país, você digita a cidade e ele já tem no menu, sabe no Google, quando você digita as 3 primeiras letras, ele já tenta adivinhar o que você está querendo dizer? Ali é a mesma coisa. Você digita a cidade e next. Legal, ele vai lá, consulta a database, a base de dados dos governos, das instituições, então, em volta. Ah, legal. Fale alguma palavra-chave do negócio que você vai querer ter. Então, se eu quero abrir um salão de cabeleireiro, para mim seria ótimo, né? Mas vou digitar lá, KB, a hora que eu vou digitando, ele vai já automaticamente diminuindo a lista de opções. Aí eu vou falar, salão de cabeleireiro, tal. Ou, por exemplo, no caso de restaurante, que é um que eu fiz, restaurante. Aí ele já te dá 2 opções. Ele fala, peraí, é um restaurante só de take-out, ou seja, você só vai pegar e sair, ou é dine-in, ou seja, você vai comer no restaurante. Fala, vou comer no restaurante. Legal. Aí você dá o enter. Aí ele faz outras perguntas. Ele fala, então, peraí, e daí você começa a abrir o leque, e ele vai te fazer as perguntas. Por exemplo, vai ter estacionamento? Sim ou não? Você fala, sim ou não. Acabou. Você vai servir álcool? Sim ou não? Você precisa fazer alguma reforma? O que funciona nesse lugar hoje? Já funciona um restaurante? Por quê? Na cabeça dele, assim, se já funciona um restaurante, a lei de zoneamento já está aprovada, aquele prédio já tem autorização para ser um restaurante naquele lugar. Se não é um restaurante ainda, então você já sabe que vai ter que consultar com o pessoal de zoneamento. Então, depois disso, isso é um processo que vai demorar provavelmente 5 minutos.
O que demora é você saber o que você quer fazer. Porque você não pode falar o seguinte, puta, mas não sei se eu vou ter estacionamento ou não. Vou responder qualquer coisa aqui, depois eu vejo. Se fizer isso, aí vai demorar 9 meses para abrir uma empresa no Canadá. Entendeu? Agora, se você souber o que você quer, aí vai demorar 5 minutos. Então, por isso que é importante também a educação do empresariado. Educar o empresário a fazer a coisa, a se planejar. Por isso que tem todos aqueles menus anteriores de business plan e de plano de negócio, tudo aquilo. Né? Mas, enfim, então, para você chegar no permit, nos alvarás e tudo isso, aí eu não fiz aqui interativo para conexão, porque a gente nunca sabe como é que funciona em conexão, mas esse site está disponível. Você faz essa caminhada, você como o dono da empresa, pode ser o contador que está ajudando, um consultor, quem quer que seja, você vai ter a lista. Ele fala, tá, agora eu já fiz todas as perguntas que eu queria sobre você. E daí você tem a lista de tudo, todos os pedidos que você quer. E cada lista é um link. Aí você clica naquele link, ele te manda para o site daquele órgão que concede aquela coisa. E é um formato padronizado que vai te dizer, isso custa tanto, e o tempo de processamento disso é tanto, 6 a 8 semanas. Geralmente é um tempo que você vai falar, pô, mas 6 semanas? Puta, mas eu preciso abrir daqui a 4. Esquece, não vai abrir em 4, porque canadense não lida bem com exceção. 6 a 8 semanas vai ser 6 a 8 semanas. Por isso que é importante planejar, tudo isso você faz antes. Então é importante o empresário estar pronto. Não adianta ir lá chorar as pitangas lá na frente da pessoa e falar, mas por favor, sabe o que é, veja bem. Eu digo, sabe o que é e veja bem são outros 2 termos que eu não sei como é que fala em inglês. Porque não existe tradução para o... mas veja bem, mas sabe o que é? Não tem. Entendeu? Então, é fácil quando você sabe o que é. E você sabe o que é porque você planeja, que é um jeito que o cérebro deles fazem. E aqui eles fazem no você mesmo, que é outro jeito que o cérebro pensa. Vou mostrar mais um. Esse aqui é um outro que não tem nada a ver com a abertura de empresa, mas é uma coisa interessante também, que aqui é para programas de apoio. Vamos dizer que você está precisando de ajuda. Eu quero crescer o meu negócio. Provavelmente eu vou querer contratar gente para fazer uma parte de inovação, desenvolver. E daí você começa a responder pergunta interativamente ali. Olha, primeiro você diz, em que lugar que você está? O dono da empresa, você é abaixo de 30 anos? Porque se for abaixo de 30 anos, tem programas especiais para jovens empreendedores. Você é aborígene, né, índio, local First Nation? Porque se for, tem programas especiais, não sei o quê. Então, essa estrutura das perguntas, ela está nesses menus. E do jeito que você desenha essas perguntas, para que você quer? Eu quero para crescer. Há quanto tempo você está em business? Eu estou há 1 ano, porque tem programa que só está disponível para a empresa que existe há mais de 2 anos. Quantos funcionários você tem? Então, e tudo autodeclaração aqui, né? Só que isso aqui é só para te dar um menu. Quando você termina isso, ele vai te dar um menu. Legal, tem esses 16 programas de incentivo que você pode se candidatar, que a tua empresa pode candidatar para conseguir alavancar o crescimento e ter financiamento do governo. Aí você clica e vai descobrir como é que é o programa, como é que funciona, como que aplica. Lá já está o link. Quer dizer, você só precisa de uma conexão boa na internet para tocar o negócio. Entendeu? E descobrir como é que faz e se planejar. E eu acho que essa é a última página. Então, eu não sei quanto tempo nós temos aqui, o pessoal da organização, mas eu estou muito feliz aqui de responder o que vocês tiverem de pergunta no limite das minhas habilidades e conhecimento. Um de cada vez. Muito bem, obrigado. Senhoras e senhores, o nosso tempo está em cima, mas como prometido, senhor Marcelo Andrade, nós queremos ver a participação de todos de maneira muito objetiva, muito clara e dispensando os elogios e os agradecimentos pela palestra, porque sabemos que não é necessário fazê-la. Então, perguntas rapidamente, eu quero a atenção das recepcionistas, onde estiverem. Então, temos bem, enquanto o microfone não chega, se quiser fazer logo a pergunta, nós temos um tempo bem curto, até por conta da nossa programação, Marcelo, para liberar o centro de eventos. Mas estou à disposição. Vamos ver a participação. Ok. Oi. Oi. Ok. Pois não.
Primeiro, eu só quero fazer um... Eu estou com inveja de não ter ido para o Canadá há 20 anos também. Tá? Mas eu não sei, talvez eu tenha perdido o cabelo por causa disso, então eu estou com inveja. Tá, eu sou o Fernando Matos, sou diretor da Vigilância Sanitária lá de Boa Vista, Roraima. Eu vou fazer uma pergunta ao senhor, claro que eu já sei a resposta, que é não. O senhor conhece contrato de gaveta, mas o senhor já ouviu falar em empresa de bolsa? Que você não. Carrega... Pois é, no Brasil tem. E eu queria saber o seguinte, lá no Canadá, o empresário, quando vai abrir a sua empresa lá, ele abre com uma atividade comercial ou ele pode abrir com 200, 300 atividades comerciais? Você pode abrir, assim, se não for uma atividade absurdamente díspara, eu não posso abrir um consultório odontológico / fábrica de parafuso, né? Mas dentro de um princípio de razoabilidade, vamos dizer, se essa palavra existe, por exemplo, a minha empresa, quando eu posso fazer importação e consultoria de comércio exterior. Pronto. Mas as definições elas são meio soltas. Ela é um descritivo, ele não é um menu de opção que você tem 134, você tem que escolher a opção 14. Não é assim, entendeu? Então isso isso é avaliado quando você manda. Se você inventou uma coisa que é muito díspera, não pode. Ele vai dizer, não, cria uma outra empresa para isso. Até porque é tão fácil criar empresa que você só vai simplesmente criar uma outra. Então, se você vai ter uma distribuidora de pneu e uma loja de flor, cria uma holding em cima e as duas estão embaixo. Entendeu? Até porque cada uma vai ter um conjunto de regulamentação diferente para seguir, né? Então, tem que ser uma atividade próxima o suficiente para que ela seja considerada que vai seguir o mesmo conjunto de regulamentação. Uma coisa que foi falada muito hoje aqui também sobre o risco é isso. As autorizações e alvarás, geralmente, elas são muito claramente focadas quando tem risco ao ser humano. Quer dizer, alguém que vai lidar com o meu negócio vai ter a saúde em risco, de alguma forma? Não tem a ver com o tamanho do estabelecimento, X metro quadrado, não é isso. Mas é o seguinte, você vai ingerir alguma coisa lá? Então, se é um estúdio de tatuagem, se é uma clínica odontológica, ou se é um restaurante que você vai ingerir alguma coisa, tem mais regulamentação, né? Agora, se é uma loja de roupa, não tem nada regulamentado. O que vai acontecer numa loja de roupa? Pode cair um prateleira em cima? Tá, mas isso pode cair em casa também, entendeu? Então, assim, é razoável nesse sentido. O que vai ter regulamentação é o que é mais pesado. Então, esse agrupamento de empresa por operação vai ser por tipo de operação. Então, assim, é uma loja de roupa e joalheria. Tudo bem. Perfeito. Só interrompendo, me perdoe, Marcelo, apesar de termos abertos para perguntas, nós fomos passados pela organização agora que, infelizmente, nós não podemos seguir no tempo. Okay. Eu tenho certeza que o senhor Marcelo de Andrade está à disposição para qualquer pergunta por escrito, por e-mail, ou até mesmo aqui no final, encerrando esta cerimônia. Mas eu quero mais uma vez pedir uma salva de palmas pela palestra do senhor Marcelo Andrade, por trazer esta realidade do que pode ser a simplificação desse tipo de processo também para o nosso país. Muito obrigado, Marcelo. Muito obrigado.